Bom dia, pessoal. Voltamos aqui então com o Marcos, né, diretor sócio da New Charge. Ele vai falar um pouquinho sobre as oportunidades e os desafios, né, dos projetos com armazenamento. Bom dia, Marcos. Bom dia, Brunella, tudo bom? Tudo certo. Eu gostaria de agradecer aí a presença num domingo de manhã, né? A gente sabe que as pessoas gostam do que fazem quando vêm palestrar aqui online num domingo de manhã, né? De manhã, exatamente. Então tá bom, Marcos, eu vou sair aqui para você iniciar a sua palestra, mas eu vou estar assistindo, qualquer coisa é só falar que a gente volta aí para resolver, se tiver alguma coisa, tá bom? Pode começar. Excelente, obrigado, Brunella. Bom dia a todos, que sejam muito bem-vindos, domingo de manhã cedinho. Fico muito grato pela participação de vocês, pelo interesse no tema, e eu preparei aqui uma pequena apresentação. Depois dessa apresentação, a gente vai ter um tempinho para perguntas e comentários de vocês, né? Que vocês vão poder enviar pelo WhatsApp e a equipe da Pieta vai passar para mim ou vai ler. E no finalzinho eu gostaria de fazer um convite para vocês, mas a gente vai chegando lá, tá? Para esta apresentação, eu preparei essas quatro perguntinhas. Agora, antes disso, deixa eu só me apresentar rapidinho. Meu nome é Marcos Vlasits. Como a Brunella falou, sou fundador e diretor da New Charge. E eu tenho, na verdade, uma passagem bastante longa pelo mundo fotovoltaico. Comecei a atuar na área de energia solar fotovoltaica há mais de 10 anos na Alemanha. Estou aqui no Brasil, sou austríaco originalmente, estou aqui no Brasil há uns 8 anos. Comecei com venda de painéis, depois montei uma empresa de desenvolvimento, de investimento em projetos solares e agora, mais recentemente, me apaixonei por armazenamento. E, por sinal, como acho que vocês já estão sabendo, existe uma sinergia, uma conexão muito forte entre geração solar fotovoltaica e armazenamento. Então, mas vamos lá para as perguntas. Primeiro ponto que eu gostaria de elucidar um pouco: por que redes elétricas precisam do armazenamento de energia? Né? Quando a gente pensa em armazenamento, talvez a primeira ideia que vem à mente são soluções e situações de off-grid, como aquele projeto em Quênia que o o Jorge da Victron tinha mencionado ontem, né? Mas eu gostaria de tratar aqui um pouco o assunto do armazenamento on-grid, né? Outro assunto importante, né? No Brasil, né, dadas as particularidades do setor elétrico brasileiro, essa oportunidade na área de armazenamento, ela é uma oportunidade que ainda está longe, o que já está acontecendo, perto de acontecer. Então, esse seria o segundo ponto. Terceiro ponto, eu queria compartilhar com vocês dados de um dos nossos projetos que a gente tem em fase de desenvolvimento e falar um pouquinho como que a gente faz para estruturar um projeto de armazenamento. E o último ponto final, falar um pouquinho dos desafios, mas também dos pré-requisitos para que esse setor de armazenamento on-grid, na verdade, tanto on como off-grid, realmente possa crescer. O que a gente vai precisar daqui para frente para que esse setor tenha uma curva de crescimento parecida ao crescimento da fonte solar fotovoltaica. Vamos lá. Então, o conceito que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, e eu acredito que muitos de vocês já conhecem isso, como eu falei antes, é o armazenamento on-grid. E esse armazenamento on-grid, ele pode acontecer em vários pontos, né, do sistema elétrico, né? A gente tem o armazenamento que a gente chama atrás do medidor, né, onde um consumidor que até agora era um consumidor totalmente passivo, dependente da sua concessionária de energia, ele se torna um prosumidor. Ele vai ter o seu sistema fotovoltaico e, além do fotovoltaico, como próximo passo, ele talvez também vai querer seu sistema de armazenamento. Para fazer o quê? Principalmente para ganhar uma maior autonomia, uma maior liberdade energética, porque a gente sabe que com o sistema fotovoltaico, por muito bom que ele seja, a dependência com a concessionária, na verdade, ela aumenta em vez de reduzir, porque boa parte da energia solar
a gente exporta para a rede e a gente depende, evidentemente, né, da colaboração e da boa vontade da concessionária de energia para receber essa energia de volta em condições ainda favoráveis. Então, essa questão, né, de ampliar o leque de autonomia do consumidor através de sistema de armazenamento, claramente é um conceito e é uma oportunidade muito importante, né? Existe e há um outro lugar para armazenamento na malha de distribuição. E a gente já vê isso em vários países no hemisfério norte. Subestações, toda essa infraestrutura do sistema de distribuição, ele claramente está sendo dimensionado para os picos de demanda de energia. E esses picos de demanda de energia, eles costumam acontecer em poucos dias durante o ano. Aquele pico no Natal, no Carnaval, em feriados, ou quando se trata de uma área industrial, nos picos de produção. Então, às vezes, você acaba dimensionando um banco de transformadores, uma subestação inteira, para aqueles picos, e durante boa parte do ano, essa infraestrutura ela fica ociosa, né? E, de fato, existem situações onde você substitui infraestrutura tradicional por bancos de bateria, que conseguem amortecer esses picos, que são, digamos, picos que não se repetem com tanta frequência. E também existe um lugar e um espaço para armazenamento em grande escala, né? Pensando, por exemplo, em parques fotovoltaicos, usinas fotovoltaicas ou usinas eólicas. A gente sabe que no Brasil, e também isso é verdade em outros países, um dos grandes empecilhos para você implantar uma usina solar de grande porte é acesso à rede, né? Você ter acesso a um ponto, a uma subestação, um nódulo da rede, onde você consegue escoar toda essa sua energia. E a gente sabe que, inclusive, no Brasil, um dos maiores motivos para o não cadastramento de parques solares é a falta de conexão. Aí, claramente, surge uma outra oportunidade para o armazenamento. Isso aqui é a famosa curva de Pato. O que é isso? Aqui você consegue ver a curva de carga na Califórnia, como ela era em 2012. Então, você tem aqui um pico de manhã, final da manhã, depois de tarde ela cai, depois aquele pico noturno, quando todo mundo volta para casa, liga o ar-condicionado e assim por diante, né? Na Califórnia, você teve um crescimento da energia solar muito forte, né? E hoje em dia, mais de 15% dessa energia fornecida e consumida na Califórnia vem de geradores fotovoltaicos, tanto de usinas de grande porte, mas também de muitos e milhares de sistemas fotovoltaicos de pequeno porte. Então, esse pico aqui, no finalzinho da manhã, ele, com o passar do tempo, foi se aprofundando, até virar hoje uma curva de carga que se parece com pato, né? Aqui do lado esquerdo tem o rabinho e de noite tem a cabecinha do pato, e aqui no meio-dia, no início da tarde, você tem a barriguinha dele. Então, você tem aqui uma curva de rampa muito, muito estreita, muito grande, e segurar esse aumento de carga através de plantas termoelétricas a gás ou hidroelétricas é muito caro. É muito caro, porque você precisa de muita potência naquele horário noturno. Então, isso aqui cria uma situação onde seria muito vantajoso poder armazenar uma parte, né, dessa energia que está sendo gerada no início da tarde para poder usá-la de noite e para amenizar essa rampa. Então, muitas economias, muitos países no hemisfério norte, principalmente aquelas que têm uma alta dependência de fontes térmicos fósseis, como é o caso da Califórnia, como também é o caso da Alemanha, por exemplo, né? Eles percebem que o crescimento das fontes renováveis, que todo mundo gostaria de ter mais, até para conseguir cumprir com metas de CO2 e assim, né, eles vão exigir uma participação cada vez crescente também de soluções de armazenamento. Então, isso é um dos motivos a nível mundial que está criando uma demanda para o sistema de armazenamento.
Outra aplicação clássica de armazenamento, também no hemisfério norte, são os chamados serviços ancilares. O que é isso? Aqui, no gráfico de cima, você vê uma curva de carga ao longo da semana. Só que essa curva ela não é tão lisa, né? Na verdade, essa curva ela tem um monte de pequenas oscilações, né? Em função da variabilidade da demanda dos consumidores. E as concessionárias e as operadoras de rede, elas precisam sempre manter esse equilíbrio, né, para que tanto a tensão da rede como a frequência da energia elétrica nunca saia dos patamares operacionais que precisam ser cumpridos. Você pode fazer isso com centrais termoelétricas, você pode fazer isso em várias formas, só que nos Estados Unidos, a galera percebeu que uma maneira eficiente, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista econômico, é fazer essa estabilização da rede através de grandes bancos de bateria, né? Então, a primeira onda de crescimento de grandes projetos de grande porte, principalmente no lado leste dos Estados Unidos, na área de concessão da PJM, que atende Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e assim por diante, tem sido bancos de bateria. Terceiro exemplo. Isso aqui, gente, que vocês estão vendo, são os chamados valores de feed-in na Alemanha. Então, quem instala um sistema fotovoltaico na Alemanha e vai colocar esse sistema em operação agora no mês de junho, ele vai receber para cada quilowatt-hora injetado, se for um sistema de pequeno porte, 9 centavos do euro. Tá? Qual é o problema com isso? O problema é que o consumidor residencial na Alemanha, ele paga hoje mais de 31 centavos do euro por quilowatt-hora pela energia que ele recebe da concessionária. Então, o consumo dele sai por 31 e a energia que ele disponibiliza para a rede, que ele exporta para a rede, só está sendo compensado com 9 centavos por quilowatt-hora. Então, você tem aqui um delta tarifário entre a energia que vem da rede e a energia que você disponibiliza para a concessionária de mais de 20 centavos do euro, que é muita coisa, né? Então, será que esses 20 centavos do euro de delta tarifário viabilizam um sistema de armazenamento? Com certeza, né? E a Alemanha tem sido um dos grandes mercados para sistema de armazenamento de pequeno porte, tanto para residencial como para comercial de pequeno porte. Por quê? Porque esse delta tarifário, ele é muito, muito grande. E, por isso, várias projeções, tanto essa aqui foi feita pela Bloomberg, mas também tem outras, todas elas apontam que a gente, na verdade, está no início, no começo, né, de uma grande onda de crescimento do mercado de armazenamento estacionário. Eu não estou falando aqui da mobilidade elétrica, isso é uma outra história que não está entrando aqui nesses números, mas a previsão é que, na verdade, na grande maioria dos mercados do hemisfério norte e também na Austrália, que é um grande mercado para armazenamento, a gente terá uns anos com crescimento muito significativo pela frente. Diante de tudo isso, claramente. E antes de começar a falar sobre o Brasil, tudo isso se tornou possível por quê? Porque o preço de baterias tem caído de uma forma vertiginosa, né? A gente conhece essa curva de redução de preço do painel fotovoltaico, cujo preço de 2010 para 2020 caiu basicamente em 90%. E no caso das baterias, pelo menos das baterias de lítio, apesar de ser uma tecnologia totalmente diferente, né, a gente tem observado reduções de preço bem semelhantes. E claramente é só graças a essa redução de preço, né, que todos esses modelos de storage on-grid, né, têm se tornado viáveis. Agora, tudo bem, você pode dizer, ok, isso é o mundo afora, Austrália, Alemanha, Estados Unidos têm suas dinâmicas um pouco distintas, né, do mercado brasileiro. Então, vamos falar um pouquinho do Brasil e vamos falar, né, qual poderia ser o espaço e qual está sendo o espaço, né, cavado para sistemas ou para a tecnologia de armazenamento on-grid. Eu fiz aqui uma pequena segmentação do mercado, né, de energia elétrica brasileiro
em função da tensão, ou seja, se um consumidor se ele é baixa tensão ou média tensão, né, e mais ou menos 50%, pouco mais de 50% do consumo de energia no Brasil hoje acontece por conta de consumidores em baixa tensão, que todos eles hoje são consumidores cativos, recebendo energia das suas respectivas concessionárias, né? E a outra metade, né, é média tensão, ou seja, consumidores comerciais, industriais, com suas subestações próprias, né? Desse outro 50%, mais ou menos 20 pontos percentuais, também ainda são média tensão cativos, ou seja, aqueles que hoje têm demanda até uns 500 quilowatts, né? E o restante, né, é o mercado livre. E vamos falar um pouquinho sobre o lugar e a perspectiva de armazenamento para cada um desses consumidores. Na baixa tensão, como vocês muito bem sabem, hoje temos uma tarifa monômia, ou seja, o consumidor ele paga um valor fixo por quilowatt-hora, independente, né, de quando que acontece esse consumo, né? E ele também paga uma tarifa que é 100% volumétrica, ou seja, não existe uma cobrança por demanda, por fio, né? Então, hoje, para esse camarada, na baixa tensão, o armazenamento não tem muita relevância. Talvez, se alguém estiver preocupado com segurança energética, quiser um backup para uma rede pouco confiável, mas não tem muita demanda, né? No futuro, isso pode mudar. Por quê? Porque no futuro a gente poderá ter uma tarifa binômia, né? E vale a pena lembrar que já já está em andamento uma consulta pública da ANEEL sobre esse tema, né? E essa tarifa binômia, ela poderá trazer mudanças profundas e substituir aquela tarifa binômia por tarifas ponta fora ponta e também cobrança de demanda, da mesma forma como a gente conhece isso hoje, com consumidores em média tensão. E são justamente esses consumidores em média tensão, principalmente os consumidores cativos, né, onde sistemas de armazenamento hoje começam a fazer sentido. Depende bastante da concessionária, né? Temos algumas concessionárias, entre elas, né, a Eletropaulo aqui em São Paulo, ou a Celesc em Florianópolis, onde esse delta tarifário entre ponta e fora ponta é muito pequeno. Então é difícil você viabilizar um projeto de storage. Agora, tem outras, como por exemplo a Enel no Rio, a antiga Ampla, ou a Coelba, e algumas outras onde esse delta é muito grande. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um caso concreto, onde vocês vão ver esse delta tarifário. Então, para esses usuários, o armazenamento faz sentido hoje. Tá? E aí você vai perguntar para os grandes consumidores no Mercado Livre. Eu vou chegando lá. Lá, hoje, claramente, não é tanto a questão da gestão de demanda, da gestão de consumo, lá são outros motivos. Mas na média tensão hoje a gente vê que existem projetos que são economicamente viáveis. Esses projetos de armazenamento, eles fazem as 3 coisas que eu escrevi aqui. Então, é gestão de consumo, ou seja, reduzir o consumo durante o horário ponta, fazer uma gestão da demanda contratada e, claramente, também, na medida do necessário, digamos, fazer backup de energia em caso de falta ou de instabilidade da rede. Backup para consumidores em baixa tensão é um mercado que existe. A gente fez aqui o mapeamento, né, aqui nesse eixo das interrupções de energia por hora, né, e aqui o PIB per capita, e mapeamos vários municípios, né, e você vê que, de fato, existem alguns municípios no Brasil que são bastante prósperos, ou seja, a gente só está olhando aqui municípios com PIB per capita acima de R$50 mil, e com quedas de energia ou interrupções acima de 12 horas por ano, mas ainda assim o mercado de backup talvez não seja um mercado muito grande, né? Ironicamente, hoje eu teria precisado de um backup de energia, porque eu queria fazer essa live do nosso escritório aqui em São Paulo. Quando eu cheguei no prédio, o prédio estava sem energia elétrica. Acontece. Mas ainda assim a gente acredita que essa questão do backup talvez não seja o uso predominante de sistema de armazenamento, tá? Agora, existem já um número crescente de sistemas de armazenamento comerciais
fora do âmbito de PIDs. Né? A McDonald's, e isso aqui são informações públicas, por isso podemos falar sobre os clientes. A McDonald's, uma das franquias delas aqui em São Paulo, tem uma unidade com sistema de backup. A Comerc, grande comercializadora, fez um backup para um dos data centers, centros de dados deles. O case da Aldo, que também foi apresentado ontem pelo Jorge da Victron. A Solar BR em São Luís, a Solar BR é uma franqueada da Coca-Cola, que resolveu implantar um sistema de armazenamento em um dos seus centros de distribuição, Grupo Fasano. Então, além dos projetos de P&D, né, que estão acontecendo neste momento, existe já aquela primeira onda, né, de projetos comerciais, igual como em 2011 e 2012 a gente viu a primeira onda de projetos fotovoltaicos acontecendo. Né? Outro projeto que foi implantado recentemente, que eu achei muito bacana, é um projeto híbrido, ou seja, solar com armazenamento para irrigação. Estamos falando aqui de uma grande fazenda, um grande empreendimento de produção rural em Goiás, a uns 300 quilômetros da capital do estado, e estamos falando aqui de um sistema razoavelmente grande, né? 700 kW-pico de solar, com 300 kWh de armazenamento e um gerador diesel de 750 kVA como backup. Né? E toda essa rede, ela é operada como uma rede autônoma, uma micro-rede, né? Que vai gerar resultados que me parecem interessantes, né? Uma economia de combustível diesel de mais de 60% e um payback na casa de uns 6 anos. Então, estão também surgindo esses projetos já no âmbito agro, que me parece um setor muito promissor também. E quando a gente fala de grandes consumidores industriais, né, vejam aqui um exemplo de um cliente nosso aqui em São Paulo. Essa empresa aqui, ela consta entre os 10 maiores consumidores de energia elétrica. Eles operam PCHs próprios, então para eles essa questão de GD ou de mercado cativo não se aplica, né? Mas eles estão tendo em uma das suas unidades, e aqui estamos falando de uma unidade fabril a 150 quilômetros ou até menos da capital de São Paulo, e você vê que nessa unidade eles têm, na média, né, mais de 7 interrupções de energia, que duram mais de 10 horas por mês. Agora você vai dizer, não, mas espera aí, isso sendo uma empresa grande, de grande porte, será que eles não têm backup? Eles têm backup para alguns processos, né? Por exemplo, para o sistema de anti-incêndio, eles também têm um sistema de no-break para as redes computacionais, mas os processos industriais deles, né, que são cargas de muitos megawatts, né, não tem backup. Sempre quando falta energia elétrica, você, além de perder aquele tempo de produção, você tem prejuízos porque você precisa de restartar, limpar equipamento, assim por diante. Então, existe também um mercado de backup, digamos, de cargas pesadas, que hoje não está sendo atendido, e onde o sistema de armazenamento podem fazer toda a diferença. Vamos olhar um case concreto. Eu prometi que iria falar de um dos nossos projetos, então eu gostaria de usar aqui esse exemplo para mostrar para vocês como que a gente vem estruturando projetos de armazenamento. Isso é um case real que está acontecendo. Tá? Esse aqui é um consumidor comercial em média tensão, um A4 verde, com demanda contratada de 200 kW, né? Você vê que ele tem um consumo que é predominantemente diurno, então, na fora ponta, no horário fora ponta, ele consome uns 15 a 16 mil kWh, mas ele também tem um consumo relevante no horário noturno, né? Isso, na verdade, esses 4.200 é só parte do consumo, porque ele também faz uso do gerador diesel, mas o gerador diesel não atende a carga inteira no horário noturno. E uma particularidade que você consegue ver nessa conta de luz é que, apesar do consumo noturno somente representar mais ou menos uns 25, 30%
do consumo em quilowatt-horas, se você olha aqui o valor em reais, você vê que ele representa mais de 60%, né, das despesas com energia elétrica. Por quê? Porque a tarifa no horário ponta é muito cara, né? E você tem aqui um delta tarifário de uns R$ 2,60, que é muita coisa. E além disso, você tem uma demanda contratada muito cara. Então, um convite quase perfeito para pensar em sistemas de armazenamento, tá? Outra informação interessante é que você vê os indicadores de continuidade, de qualidade, né, de fornecimento. E nesse caso, a questão da qualidade de energia não parece ser um grande problema. Então, aqui realmente, digamos, o objetivo do projeto de storage é de reduzir as despesas aqui no horário, né, no horário ponta, reduzir a demanda contratada. E, claro, na medida que um cliente desse tem telhado disponível, né, você também pode fazer um belo projeto fotovoltaico para baratear esse consumo aqui no fora ponta, apesar, né, de não ser o maior fator de custo. Então, o que se precisa fazer para esse cliente? Né? Vamos falar um pouquinho da especificação técnica desse sistema. Primeiro, o banco de baterias, você precisa dimensionar ele em função, claramente, da energia que esse cliente consome durante o horário ponta, é claro, né? Você também precisa olhar, né, qual a energia que ele consome durante aqueles momentos onde você gostaria de reduzir a demanda contratada dele, porque a gente acabou de ver que a demanda é muito cara. Você também precisa levar em consideração a degradação das baterias, e cada banco de bateria tem, cada tecnologia de bateria tem curvas de degradação bastante diferentes. Você precisa também levar em consideração aspectos técnicos do próprio sistema de armazenamento, a eficiência do conversor, e também olhar qual é o espaço que eu tenho disponível. Com tudo isso, você vai escolher o tipo de bateria que mais se adequam a esse caso. O segundo componente mais importante, né, do sistema é o conversor, que na verdade é a combinação do retificador, que carrega as baterias, e o inversor, que depois puxa a energia das baterias e converte ela em corrente alternada, onde uma questão claramente é a potência, né? Ou seja, se você quer reduzir a demanda desse cliente, por exemplo, de 200 para 100 quilos, você tem que ter um conversor com uma potência mínima de 100 quilos, né? Outra questão é qual é, de fato, o prazo de resposta, né? Um cliente precisa, de fato, de um no-break, com um prazo de resposta de menos de 100 milissegundos, ou eu posso trabalhar com um conversor que vai servir como backup porque ele tem um prazo de conexão de alguns segundos, né? Então, todas essas questões, elas influenciam, né, na escolha e na especificação técnica do conversor, né? E depois tem a questão do software, tem os demais componentes, mas eu queria listar aqui algumas das considerações que precisam ser levadas em consideração, né, que precisam ser levadas em mente na hora de especificar um sistema de armazenamento. A questão das baterias, a gente sabe que a gente tem hoje várias tecnologias, né? Diferente do painel fotovoltaico. No caso do painel, eu acredito que todos vocês estejam trabalhando com painéis de silício cristalino. E tudo bem, tem diferentes formatos, diferentes tecnologias, mas é tudo silício cristalino. No caso das baterias, né, o portfólio tecnológico ele ainda não é tão consolidado. Você poderia, em princípio, trabalhar com baterias de chumbo ácido, tubulares, por exemplo, né? Você poderia trabalhar com baterias de íon de lítio, né? Dentro da família de íon de lítio, a gente descobre que existem baterias com características técnicas bem diferentes, né? Uma coisa é você trabalhar com LFP, outra coisa é você trabalhar com baterias de níquel, cobalto, manganês, as NMC. Existem baterias de fluxo, por exemplo, a Form Energy, que é um fornecedor americano, semana passada, aliás, anunciou, né, a realização de um grande projeto usando baterias de sódio e enxofre e assim por diante, né? E de fato, né? E ainda tem a questão da disponibilidade, né? Algumas dessas tecnologias já estão disponíveis no mercado brasileiro, outras nem tanto, né? E, infelizmente, eu não vou ter tempo para falar sobre essa questão das baterias e das tecnologias de forma mais detalhada,
mas quem quiser pode entrar no nosso site, tem lá na área de blog o artigo específico que a gente escreveu, onde a gente fala um pouquinho sobre esse tecnológico, tá? esse portfólio tecnológico e os trade-offs na hora de você escolher uma bateria, né? Só queria deixar aqui marcado que essa escolha, né, do tipo de bateria, ela não é uma coisa tão óbvia. Vamos voltar aqui para o nosso caso, né? Essa curva em azul, né, ela é a curva de carga desse cliente, esse caso que eu acabei de mostrar para vocês, antes de fazer nada. Então, você tem um pico no finalzinho da tarde, ainda no horário fora ponta, que é movimentado principalmente pelo sistema de resfriamento, de ar-condicionado e de ventilação, e um segundo pico aqui noturno, que é basicamente se dá em função, né, da movimentação do espaço durante o horário noturno. E a gente gostaria, através do nosso sistema, fazer duas coisas. A gente gostaria de cortar esses picos de demanda, porque hoje ele tem uma demanda contratada de 200 quilos, e a gente vê que a gente pode reduzir isso quase em 50%, mas claramente precisamos fazer uma gestão proativa desses picos aqui. E a gente também gostaria de zerar todo esse consumo aqui no horário ponta, porque é um consumo muito caro. Tá? Então, o sistema de armazenamento ele tem que fazer essas duas coisas. Ele tem que ter um conversor potente e rápido o suficiente para fazer essa redução da demanda, né? E ele também precisa zerar o consumo, né? Então, a gente vai descarregar a bateria um pouquinho aqui, para cortar essa pontinha aqui, e a gente vai descarregar a bateria certamente aqui no horário ponta, para zerar esse consumo, e a gente vai aproveitar dos momentos, né, de baixa carga e baixo consumo no horário noturno para recarregar a bateria. E, claro, seria muito melhor se a gente pudesse fazer um sistema híbrido para não usar a energia da concessionária, pela qual esse consumidor está pagando quase 60 centavos por quilowatt-hora, e usar energia solar fotovoltaica. E usando energia solar fotovoltaica, né, você poderia claramente gerar para esse cliente uma fonte de consumo, ou, perdão, uma fonte de economia maior ainda. Tá? Então, isso é um dos casos, e a gente está desenvolvendo pela New Charge vários projetos desse tipo para consumidores comerciais, como shopping centers, supermercados, redes de postos de gasolina, cinemas, operadoras de TV a cabo e outras assim. Nesse caso, estamos falando de um payback em 5 anos e alguns meses, sem solar. Junto com solar, esse payback seria mais curto ainda, e estamos falando de economias bem relevantes ao longo da vida útil desse sistema. Última pergunta, último ponto que eu preparei aqui para vocês, e depois a gente já vai abrir para debates, para perguntas e comentários lá de vocês. Vamos falar um pouquinho dos desafios que a gente encontra aqui no Brasil para sistemas de armazenamento. Primeiramente, temos a questão regulatória, né? Hoje, a questão do armazenamento, ela não encontra uma regulação muito robusta, né? Na verdade, não tem quase nada, né? Houve, por exemplo, um leilão de sistemas isolados, onde, em princípio, para Roraima, onde, em princípio, baterias ou sistemas híbridos poderiam ter participado. Vai ter provavelmente um segundo leilão de eficiência energética, que também é propício para armazenamento. Mas, se você olha, né, por exemplo, a GD, Prodist 482, não tem nada sobre armazenamento. Se você olhar, né, as regulamentações referentes a sistemas de grande porte, né, nada que viabilize, por exemplo, a prestação de serviços ancilares, o uso de baterias para facilitar o escoamento de energia solar fotovoltaica de grande porte, nada disso. Então, tem muita coisa a ser feito, né, nesse campo regulatório. Outra coisa, tributação. Eu acho inadmissível, tá, que a gente tem hoje uma carga tributária de mais de 80% sobre baterias, quando, ao mesmo tempo, o Brasil está pagando mais de 20 bilhões para subsidiar a geração termoelétrica em redes isoladas. Ou seja, a energia consumida por consumidores
em Roraima, no Acre, no Amazonas, no Pará, em alguns outros lugares. Em todos esses lugares onde tem geração isolada, hoje recebe subsídios de mais de 20 bilhões de reais. E, ao mesmo tempo, o Brasil, né, optou em tributar uma tecnologia que poderia, em muito, ajudar a reduzir esse custo de geração, que seriam as baterias com 80%. Né? E mesmo a bateria produzida localmente, né, ela é tributada com ICMS, com IPI. É um quadro muito desfavorável, né? E isso é uma escolha, né, que o país tem feito, e eu espero que essa escolha seja alterada no futuro próximo, porque ela complica demais a nossa vida. E todas essas viabilidades econômicas que eu acabei de mostrar para vocês, elas acontecem apesar dessa carga tributária, que é muito, muito pesada, né? Então, resumindo aqui a minha apresentação, certamente a gente vê muitas oportunidades, né? Já vemos oportunidades com boa viabilidade econômica para clientes comerciais, industriais cativos, e na medida que a gente tem condições de tributação, por exemplo, mais favoráveis, e na medida que o preço por baterias vai caindo, essas oportunidades vão se aumentando. E tem muitos desafios, evidentemente, como eu falei, tem muita coisa a ser feita. Então, às vezes eu fico pensando assim, puxa, por que estou atuando nessa área de armazenamento? Né? O meu background, minha expertise na área solar, eu poderia estar numa empresa de energia solar, fazendo projetos de GD, algumas coisas. E confesso, de vez em quando eu fico assim, puxa, por que estou complicando minha vida? Numa dessas noites pensativas, eu achei no YouTube uma entrevista do Niki Lauda. E a maioria de vocês devem saber quem era o Niki Lauda, infelizmente ele faleceu no ano passado. O Niki Lauda, né, era campeão da Fórmula 1, era um piloto altamente sucedido, uma pessoa extremamente persistente, porque ele sofreu um acidente muito grave no Nürburgring nos anos 70, levou queimaduras terríveis, o rosto dele ficou totalmente queimado, e 6 semanas depois desse acidente ele voltou para o circuito. Talvez aquilo que não é tão bem conhecido é que o Niki também era um empreendedor muito bem sucedido, né? Ele fundou 2 linhas aéreas, ele era sócio de vários fundos de private equity, e aqui nessa entrevista ele fala um pouquinho sobre os princípios, ou o princípio que norteia, né, a atuação dele como empreendedor, e eu gostaria de compartilhar um trecho dessa entrevista com vocês. Vamos lá, vamos ver se o áudio funciona. So I have this learning out of my long experience, even in business decisions or private decisions. If everybody goes one direction, I think immediately the other way. And I tell you, from decisions I've taken the other direction, I would say I was 90% right. Então, gente, não sei se deu para ouvir e entender, mas basicamente aquilo que ele falou é o seguinte: quando todo mundo está correndo numa direção, né, correndo atrás de uma certa oportunidade, ele sempre tem tomado o caminho, a direção oposta, e tem encontrado oportunidades muito boas. E eu confesso que essa investida nossa na área de armazenamento, ela segue um pouquinho esse princípio, né? A gente sabe que hoje a solar fotovoltaica, principalmente a GD solar, ela tem atraído muito interesse, e a gente sabe que existem lá oportunidades muito, muito boas, né? Só que a gente acha que o armazenamento vai ser a próxima onda, vai ser o próximo, digamos, poço de oportunidades. Hoje é uma direção um pouco contrária, né? E a gente gostaria de correr nessa direção. A gente está se posicionando e preparando para fazer acontecer projetos de armazenamento, porque a gente acha que vale muito a pena, e a gente vê principalmente uma sinergia muito grande entre a solar fotovoltaica e o armazenamento. Não somente lá fora, não só na Alemanha, na Austrália, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil. Gente, muito obrigado. Isso era a minha apresentação, e depois da sessão de perguntas e respostas, gostaria de um pouquinho falar sobre a New Chart e fazer para vocês um convite, mas vamos abrir aqui o
o fórum para, caso houver, né, comentários, perguntas e dúvidas. Vamos lá. Bom, obrigada, Marcos. Acho que foi bem interessante a gente conhecer um pouquinho mais, né, sobre o armazenamento. Sobre essa questão de ir na direção contrária, a gente vem falando aqui também, né, sobre o empreendedorismo, que é tu se jogar num oceano, né, de oportunidades, talvez nessa área aí do setor de energia, o armazenamento seja mais ainda, né? Exatamente. Não sabe o que vai encontrar, mas pode encontrar muita coisa boa, né? Então tem que ter gente, sim, que vai na direção contrária aí, para a gente expandir ainda mais o setor. A gente tem aqui uma pergunta, até acho que já falasse um pouco sobre isso, mas o José Mário quer saber o que você acha sobre o futuro, no sentido de o sistema off-grid vai ser o futuro da geração distribuída, ou ainda essas parcerias, né, da geração distribuída com as distribuidoras ainda são válidas? O que você acha nessa questão, assim? É uma ótima pergunta. E quando a gente fala com os nossos clientes, que na sua maioria são clientes comerciais e industriais, a gente escuta duas queixas recorrentes. A primeira queixa é sobre o gerador diesel. Eu ainda não encontrei alguém que me falasse: nossa, eu estou tão feliz que tem um gerador diesel, eu rodo todo dia com o maior prazer. Não é isso. Geralmente a pessoa usa o gerador diesel porque é necessário, mas não porque gosta de usar. Isso é em função da manutenção que o gerador exige. E a outra queixa é sobre a concessionária. Eu, francamente, ainda não achei nenhum consumidor, cliente comercial industrial que falasse: nossa, eu tenho um relacionamento tão bom com minha concessionária, ela me atende tão bem, né? Muito pelo contrário, né? Predominantemente há queixas, né? Então, a gente acha que situações totalmente autônomas, 100% autônomas, elas talvez ainda sejam caras, embora elas sejam tecnicamente possíveis, né? Esse case que eu mostrei para vocês na minha apresentação, tecnicamente a gente poderia fazer um sistema para tornar o camarada totalmente autônomo, né? Off-grid numa situação onde mesmo existe disponibilidade de grid. Mas a gente acha que a combinação do solar e do storage vai reduzir significativamente a dependência, né? E, por exemplo, você pode aí fazer um sistema fotovoltaico que não vai depender da boa vontade, da colaboração da concessionária para dar créditos, porque toda a energia que você consome vai diretamente para as cargas e o excedente vai para as baterias. Então, nesse sentido, eu acho que na combinação do solar com o storage, você consegue fornecer soluções com maior grau de autonomia e muito mais robustas, técnica e regulatoriamente, para os clientes. Legal. E um outro ponto que a gente tem focado bastante aqui no evento é a questão da segurança, né? Qualquer área que envolva eletricidade, eu acho que é bem importante, tanto para os equipamentos, mas principalmente até para as pessoas que trabalham com isso, né? Então, nessa questão das baterias, como que fica isso, né, nesse setor? Desculpa, deu uma falhada aqui no meu áudio. Você poderia repetir a pergunta, por gentileza? Claro, a gente está falando muito aqui no evento sobre a questão da segurança. Então, nesses sistemas que envolvem, né, o armazenamento, a bateria, como que fica essa questão da segurança? Olha, a questão da segurança, dependendo da situação, né, é um assunto muito importante, muito interessante, e a gente, na verdade, está se surpreendendo, né, com as oportunidades nessa área. Eu citei esse exemplo aqui, isso é um case real, né? Então, se você tem uma indústria, né, de processos, né, seja lá petroquímica ou outra, onde na tua fábrica a energia cai na média 7 vezes por mês, né, e a energia falta mais de 10 horas, cada queda dessa, né, traz um prejuízo muito, muito grande para as empresas, né? Então, aqui realmente estamos falando, né, de uma situação muito interessante para o armazenamento. A gente também tem falado com clientes do setor de telecom, por exemplo, né, onde todo mundo está operando com gerador diesel. E o gerador diesel, ele, né, tem o seu custo mensal de operação e manutenção, mas muitos desses clientes também têm aquilo que
a gente poderia chamar de perdas não técnicas, ou seja, em português, claro, corpo de combustível, né? Então, soluções de armazenamento, elas podem facilitar muito o dia a dia, né? Proporcionar economias que vão muito além da conta de luz. E a gente acha isso super interessante. Sim, acho que a pergunta seria isso. Marcos, se tu quiser falar um pouquinho mais aí sobre a New Charge agora. Claro. A gente viu aqui que na prática, às vezes a gente pensa que tem essa visão de que armazenamento é caro. Mas, na verdade, quando coloca no papel, né, faz as contas, vê que quando tem uma diferença grande, né, no horário de pico, fora de pico, às vezes vale a pena, né, sentar e fazer o cálculo mesmo e ver qual é a opção mais viável e mais econômica, né? Perfeito, é exatamente isso. Então, a gente, na verdade, a gente faz duas coisas pela New Charge. A gente presta consultoria especializada nessa área de armazenamento, de eficiência energética e, digamos, os temas relacionados. E a gente também trabalha no desenvolvimento de projetos, onde a gente implementa e realiza projetos tanto como serviço, ou seja, onde a gente atua como locatário de soluções, ou também como o agente que estrutura uma solução de armazenamento, seja ele para um cliente comercial, industrial ou do setor de agro. E a gente tem visto que o dimensionamento de um sistema de armazenamento ele exige alguns cuidados especiais que vão além, né, digamos, dos cuidados que a gente precisa tomar quando a gente fala de sistemas fotovoltaicos. No fotovoltaico, geralmente, você faz o dimensionamento todo em função da conta de luz, do histórico de consumo e da área disponível, né? No caso do armazenamento, você precisa levar em consideração a curva de carga, então você precisa levantar e analisar a memória de massa, você precisa, em algumas situações, fazer medições justamente no que diz respeito à qualidade da energia, então tudo isso requer um esforço adicional que faz parte de um bom projeto de consultoria. Dito isso, eu gostaria de fazer aqui um convite, né? Então eu gostaria de convidar os participantes desse congresso de compartilhar conosco oportunidades de projetos. E essas oportunidades, elas podem ser um shopping center, um supermercado, uma indústria, um consumidor do âmbito, né, do agro. E a gente promete que os primeiros dois projetos que receberemos através do Summit, né, por participantes do Summit, a gente vai prestar uma consultoria gratuita. O que nos interessa, né, ampliar o leque, divulgar, né, aquilo que o armazenamento pode fazer em termos de trazer, em termos de benefícios. Tá? Então, aqui está o convite. Os primeiros dois que chegarem, vamos trabalhar gratuitamente. Eu gostaria, nesse sentido, né, seguindo nessa linha, também já dar aqui um pequeno direcionamento, digamos, né, e compartilhar aqui com os participantes, né, a lista das concessionárias onde a gente encontra hoje as melhores condições econômicas para emplacar projetos de armazenamento. Né? São as concessionárias que aparecem aqui em verde, então estamos falando basicamente, né, da Enel Rio, da antiga Ampla, estamos falando da Coelba, da Energisa no Tocantins e no Paraíba, e da Equatorial no Pará e no Maranhão. E essa lista, ela parece aleatória, mas ela não é aleatória, porque aqui a gente tem mapeado o delta tarifário entre ponta por ponta, e também o custo da demanda e também a frequência pela qual costuma acontecer interrupções na rede elétrica. Então, todos vocês que têm clientes ou que têm acesso a potenciais clientes nessas áreas, sintam-se convidados de compartilhar conosco o projeto que a gente vai realizar essa consultoria sem cobrar. Legal, então essas são as que vocês já viram que tem a maior possibilidade de fazer o armazenamento, né? Que seria mais viável, assim. Exatamente. Né? Ou seja, infelizmente, São Paulo é muito desafiador, porque o delta tarifário é pequeno,
a radiação solar também é baixa, comparativamente falando, né? Celesc, por muito que eu gostaria de fazer um projeto na Celesc, também as tarifas não ajudam, né? Tem que ser levado em conta, né? Tem que ver o que é melhor para o cliente final. Exato, mas esses que aparecem aqui em cima, né? Pará, Tocantins, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão e Paraíba são os estados bons, entre aspas, para a gente. Né? E o que a gente fica bem feliz em trazer essas oportunidades, né, para os participantes do evento. Então, como é que a gente faz? Os primeiros 2 projetos que entrarem em contato com a New Charge ganham essa consultoria? Exato. Ou seja, a gente claramente também vai olhar o 3º, 4º e 5º projeto. Não me entenda mal, né? A gente nunca vai se fechar a projetos, pelo amor de Deus, né? Mas tipicamente no nosso funil de vendas, né? Após uma primeira avaliação de viabilidade econômica, meio superficial, a gente tem que, né, basicamente, mergulhar nos dados. Né? A gente tem que avaliar a memória de massa do cliente, a gente tem que fazer uma vistoria, e isso envolve um custo. Né? Então, nos primeiros 2 projetos, a gente faria isso a título gratuito, porque nos interessa, né, de divulgar o nosso modelo de negócio, nos interessa divulgar os benefícios que o armazenamento já pode trazer hoje para clientes. Então, esse contato ele pode ser feito diretamente para nós. Eu coloquei aqui na telinha nossos dados de contato, mas também poderia, e talvez até melhor, ser feito por vocês, né, e via o Summit, e vocês encaminhando esses dados para a gente. Então para o pessoal que está assistindo, se tiver algum projeto, né, alguma ideia, né, para usar o armazenamento, pode entrar em contato com a gente, né, ou pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso e-mail, que vocês acharem melhor, ou diretamente com a New Charge, né, do Marcos, só avisando, né, que assistiu no Summit essa proposta. Se ficar melhor aí para vocês, a gente dá um jeito aqui, né, de repassar para ele depois. Então, Exatamente. Tem um formulário de contato no nosso site também, né? Aqui está o nosso endereço. Também no site você vai entrar no blog, alguns comentários, alguns artigos sobre dimensionamento, sobre tecnologias. Mas eu, de fato, gostaria de convidar todos vocês de apresentar projetos e da gente colaborar para criar situações de ganha-ganha, tanto para todos nós, mas também para poder apresentar aos clientes, né, de vocês soluções mais robustas, soluções, digamos, mais ricas em termos de funcionalidade. Legal, o pessoal está me avisando aqui, o número para contato do Summit está na descrição do YouTube, tá? Então, se alguém quiser já enviar para a gente, pode mandar. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Marcos, a presença no evento, né? A gente conseguiu fechar aí essa palestra no domingo de manhã. Estou vendo aqui pelo YouTube que está tendo bastante gente assistindo, né? A gente até às vezes não espera tanta gente, mas o pessoal está bem engajado aí com o evento, então está bem legal. Muito obrigada, Marcos. Eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar essas informações com vocês. Novamente, parabéns para a Pieta pelo evento, acho uma excelente iniciativa. E boa continuação do Summit. Valeu. Então tá bom, pessoal. Daqui a pouco a gente continua com mais uma palestra aí. Obrigadão, Marcos. Tchau. Valeu. Abraço. Bom